Vamos pedir não só por nós, mas por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Leiane Aline Clementino Souza, Marluce Pereira Fagundes, Cátia Fagundes, Antônio Rebouças, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Maria Aparecida da Cunha Santos Silva, Valquíria Holanda Pinheiro Costa, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Duarte, Fabiana Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Irani Camargo, Carla Sueli Aguiar da Silva, Guilherme Avelar e Souza, Maria Arlete de Souza, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme de Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira e a irmã desencarnada, Marilde Líbia. Que Jesus chegue a cada um, encarnado e desencarnado, levando consolo, ajuda necessária, de acordo com a verdadeira necessidade de cada um. Mais uma vez, boa noite a quem chegou agora. Agora estou vendo Juraci. Boa noite, meus irmãos. Já vamos iniciar aqui a nossa leitura preparatória. Boa noite. Boa noite. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo 58, intitulado Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta do endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação. Serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão
com o Divino Mestre. Graças a Deus. Convido agora o nosso irmão, o senhor Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja muito bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje. Creio que estamos todos gozando um pouco da saúde cotidiana do dia a dia e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração nossa de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mensagem extraída do livro Passos da Vida. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem cortar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entretenimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nossa paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Rita. Graças a Deus. Obrigado, senhor Gilson. Meus irmãos, lembrando o nosso copinho com água, tá bom? Deixar ao nosso lado. E nesse momento eu peço a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho online da noite de hoje, convidando a nossa irmã Glaci, para fazer a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja muito bem-vinda, Glaci. Costume. Seu microfone. Olha, Glaci. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Vamos colocar, então, os nossos pensamentos e orações também, vibrações de muita luz para seu Arlindo, né? Que hoje não passou muito bem. Eis aqui o motivo que eu fiz sair correndo lá do Bezerra para casa. E esperamos que ele se recupere mais dessa nova fase, né? Porque isso aí a gente passa, todos nós passamos, né? E então eu vou reler novamente tudo. Quem já me assistiu hoje no Bezerra, sejam bem-vindos. E quem não assistiu, então, nós vamos, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Olha só, que palavra linda, misericordiosos. Porque quem não tem uma misericórdia pelo próximo,
como então vai querer que o próximo tenha misericórdia da pessoa? Né? É dando tudo que a gente doa a vida por si só nos devolve. E devolve de acordo com o que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? E aqui nós vamos ler o item, quem quiser depois fazer o Evangelho no Lar, é o item 5 e 6. Reconcilia-se com os adversários. Aqui ele diz, reconcilia-se com os adversários, mas nós temos que nos reconciliar, começando por nós. Né? Cada parte que já aconteceu em nossas vidas, cada alguma coisa ainda de tempestade, da ignorância do conhecimento, como foi com o apóstolo Paulo, como é com tantos, né, que foge do conhecimento, a gente também já fez algo que não foi condizente aos ensinamentos do Pai. Então, começa por nós a reconciliação, reconcilia-te, busca o perdão de você mesmo, ressignifica e reconcilia-se com aquele que muitas vezes você não esperava, a ingratidão, a calúnia, as pedras, né? O apedrejamento, como foi com o Estevão. Ai, que cara linda! E então, a gente diz, reconciliai-vos com os adversários enquanto nós estamos aqui. Por que quem precisa de ser quando nós estamos aqui? Porque muitas vezes nós desencarnamos ainda com alguma divergência com alguém, aí a gente volta, né? Porque nós temos os nossos percalços, os nossos desafios, ainda não somos perfeitos, aí nós voltamos. Porque a lei do retorno é isso. É também a correção para nós mesmos. Então, o que a gente faz para o próximo não é para o próximo em si que nós fazemos. Como diz Joana de Ângela, começa por nós mesmos. É para nós, sempre é nós conosco. Né? Aí então diz, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministério da justiça, e que sejais aprisionado, eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último óbolo. Está lá em São Mateus 5, 25, 26, que depois eu leio o que é que Emmanuel nos traz de recomendação, de tolerância, né? Aí diz, então, continuando, há na prática do perdão, aqui antes de começar, de voltar a esse segundo parágrafo, o item 6, a gente vai lembrar um pouquinho de Divaldo Franco, né? Divaldo Franco foi uma pessoa que ele foi uma transformação, né? Ele transformou totalmente o seu íntimo, a sua essência, porque no início da sua jornada ele era rebelde, né? E quando então ele começou e foi mudando cada vez mais. Se foi difícil para ele, mas ele conseguiu, por que não conosco? Se foi difícil para o Chico, foi difícil, mas ele conseguiu. E por que não conosco? Porque nós somos diferentes e temos como se nós não conseguíssemos chegar até lá. A gente consegue. É um tijolinho a cada tijolinho. Ninguém consegue fazer uma casa do nada e simplesmente está feita. Não. É a mesma coisa do carvão para virar aquele diamante precioso. Né? É lapidar todos os dias, é correção. E então, Divaldo Franco, ele tinha um obsessor, né? Passou bastante tempo com o obsessor, e o obsessor sempre o prejudicando, porque queria vingança. Olha aí, quando nós guardamos mágoas e não nos desculpamos com o outro, ou que o outro não nos desculpe,
mas aí já é um problema dele, mas o importante somos nós, as nossas atitudes, a nossa ação, porque ninguém, por exemplo, o filho não salva o pai não salva o filho não paga o pecado do pai, como muitas vezes as pessoas falam, nem o filho, nem o pai do filho. Enfim, cada um segundo sua obra. Ninguém faz por ninguém. Viemos sozinhos, voltaremos sozinhos, né? E então, Divaldo, ele, com a criação da Mansão do Caminho, então iam chegando várias crianças abandonadas, né? Não podemos julgar aqueles que o abandonaram, mas aí ele conseguiu que, com essa criança, exatamente o obsessor dele era a mãe dele que tinha reencarnado. E com isso, o Divaldo foi que tratou com tanto carinho, atendeu e recebeu com tanto carinho, e o obsessor observando, e sabia que era a mãe dele, né, que tinha retornado. E então ele falou com o Divaldo, e desde esse dia em diante ele passou a admirá-lo pelo amor, pelo que ele estava fazendo com a mãezinha que ele tanto amava. E assim somos nós. E então, diz aqui, há na prática do perdão. E o perdão? O perdão é a gente tirar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, tudo aquilo que não condiz com os ensinamentos do Cristo, tudo aquilo que não condiz com o ensinamento de nosso Pai Eterno, né? E o perdão não é você dizer assim, eu perdoei, não quero mais nem, mas também não quero mais saber, não. Eu não quero a pessoa na minha casa, eu não quero a pessoa no meu ciclo de amizade. O perdão é tipo você, imagine você fazendo uma cirurgia. Você fica com aquela cicatriz do bisturi, você fica com aquela cicatriz que é cortado. Mas quando você olha, dói? Não, não dói. Então, o perdão é você, porque não tem como você esquecer o que se passou, mas você pode conviver com isso sem mágoas, sem rancores, sem ódios, olhar para a pessoa, imagine um bom samaritano, olhar para a pessoa e tentar fazer o que talvez ela não fez por ti, mas você fazer. O importante é você, o importante somos nós, né? O que nós fazemos é o que nós recebemos. Já diz a própria oração de São Francisco, muito, por sinal, repetida por nosso irmão Gilson, né? Que ele diz assim, não, a gente tem que compreender para ser compreendido. Olha só, a primeira atitude de quem é nossa. Compreender para ser compreendido, consolar para ser consolar, amar para ser amado. E é dessa forma que a gente aprende a perdoar, né? Aí então diz aqui, e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo. Olha aí o que eu falei bem anteriormente. Aquele contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Pensam-se muitos deles que a vida se faz assim, pronto, acabou ali, estou livre. Mas não mesmo. Por isso que ele diz: enquanto estiveres aqui, reconciliai-vos. Para quê? Por quê? Porque a vida da gente dá continuidade do corpo físico para o espiritual. E a vida continua do mesmo jeito. E nós vamos para onde? O que nós escolhemos fazer aqui. O que é que nós estamos escolhendo, né? Aí diz, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mal esperava que aquele a quem quer mal esteja, preso ao corpo e menos livre.
para o atormentar mais facilmente e o atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Olha aí. Quando não consegue atingir a gente por bloqueios, talvez, que a gente já consiga fazer, aí atinge uma outra pessoa que a gente tanto admira, que a gente tanto ama, que a gente tanto adora. E então diz, é preciso ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, o que eu falei de Divaldo. São muitas as pessoas que muitas vezes até chega no Bezerra, chega nos centros espíritos e diz que estão com obsessão, né, que estão sendo perseguidos, né? Aí, quando é visto por esse lado, é se tratado espiritualmente, né? Mas quando não conseguem entender e compreender que são obsessores, já leva para um médico, o médico já aplica logo um ansiolítico, uma coisa lá que é para você sair de lá ou nem sair, talvez, né? Como muitos, acontecem muitos, a gente sabe disso, de viver em casas assim, por quê? Porque tem todo um passado, tem toda uma vida. E então diz, daquele sobretudo que apresenta uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. E o mais interessante é que, nessa parte de possessão, de obsessores, essas coisas, nós, literalmente, nós não vemos. A gente só vê os baques que a vida dá, né? E a gente nem percebe. Não fazemos muitas vezes nenhuma prece para se proteger, né? E enviando esses irmãozinhos para os lugares mais apropriados. E então diz: Deus o permite para o punir do mal que eles próprios fizeram. Tem uma passagem, até uma história, que diz que a mulher tinha muita raiva da sogra. Isso aí eu já falei aqui. Tinha muita, mas tem gente nova, eu vou contar. Ela tinha muita raiva da sogra, muita, muita, muita raiva. E então ela queria o matar. E ela foi num desses benzedeiros, né, para fazer um veneno. E ele disse: Olha, eu vou fazer, a senhora faz do jeitinho que eu te enviar, tá certo. Então ele fez, aí disse: Olha, um conta-gota, só uma gotinha ao dia. E vá conversando com ela para ela não perceber. Aí você vai conversando, emanando paz, emanando luz, emanando amor. Olha aí. Passou-se uns 15 dias, aí ela correu lá na casa e a interação foi unânime, né? E foi bem recíproca. Passou-se uns 15 dias, desculpa. Aí foram para. Ela foi, voltou lá no velhinho correndo, para que o velhinho suspendesse a medicação, que ela não queria mais matar a velhinha, a sogra, porque ela descobriu que o amava. Desculpa, gente. Mas aí o velhinho sorriu, aí olhou para ela e foi e disse: Eu nunca fiz um veneno. Eu só queria lhe mostrar que com amor você ia entender ela e ela ia te entender. Imagine quantas vezes nós não passamos por isso, né, sem perceber que às vezes a mudança precisa ser de nós, não só esperar do próximo. A mudança precisa começar em nós. E com essa mudança, a paz. E tudo volta para a gente diferentemente. Eu até disse hoje lá, a nossa consciência é o nosso advogado em qualquer lugar, né? Se você faz o que é bom, o que é melhor, o que é certo, você pode ir para, eu até falei em Portugal, embora Portugal de novo, você pode ir para Portugal, você está tranquila, você está leve, você está em paz. Mas se você não resolve aquela questão ainda, você pode ir para qualquer lugar, você leva o problema.
E é assim. Então, vamos fazer sempre o agora. Já diz até Tiago Brado, vamos dizer mais, eu te amo agora. Quanto a pessoa especial agora. É dizer agora, não deixar para o mais tarde que nós não sabemos se temos. E então, continuando, Deus o permite para o punir do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Como assim não faltar, terem faltado para os terem faltado com indulgência e caridade? Indulgência é nós não olharmos a imperfeição do próximo, deixar ele mesmo avaliar-se. Né? E caridade é a gente fazer mesmo que aquele próximo nos tenha apedrejado, como fez o Estevão com o Paulo. Mesmo que aquele próximo tenha sido teu caluniador, mesmo sendo próximo, tenha feito coisas absurdas contigo. E então, é dessa forma que a gente tem sim que ser indulgente, perdoar, ser mais humilde, ou muitas vezes, silenciar no momento que não é para falar. Esse é o mais importante. Olha só, ó, preste atenção na frase. Silenciar no momento que não é para falar. Porque muitas vezes nós, no momento daquele momento de emoção, a gente perde a razão e a passa até retribuir quase como a lei mosaica. Olho por olho e dente por dente. A pessoa diz e o outro dá o resultado do mesmo jeito, né? Diz a mesma, ou talvez coisas piores. E então nós temos que ver tudo isso aí. Para quê? Ponto de vista da sua tranquilidade futura. Reparar mais depressa os erros que cometeu contra seu próximo. Aí aqui eu lembrei do samaritano. Na época, os helênios, os fariseus, os levitas, todos eles só faziam, tipo, os helênios só faziam para os helênios, era uma classe social, né? Ou uma religião, vamos dizer assim. Ou classe social ou religião. Os fariseus só faziam para os fariseus, eles não podiam fazer para os helênios nem os levitas, e assim por diante. Mas teve aquele homem que tinha sido roubado, que tinha sido chicoteado, que tinha sido, enfim, estava para desencarnar e veio um samaritano que não tinha o conhecimento e fez com que aquele cidadão que tinha sido roubado, que tinha sido espancado, ressurgisse ali das cinzas, levou para um tabernáculo e ali fez o primeiro socorro no primeiro momento, depois levou para um tabernáculo e o cuidou. Aí eu pergunto e fica a reflexão, e será que nós fazemos isso, nem que seja, se a gente não pode se aproximar, mas que nós façamos então uma prece por aqueles irmãozinhos menos afortunados, né? Por aqueles irmãozinhos que ainda têm aquela enfermidade da raiva, que isso aí é uma enfermidade que maltrata o espírito e maltrata o corpo físico. Cientificamente é comprovado câncer, né? Que através de raivas, de ódios, de rancores, vem o câncer. Né? Com certeza não é assim generalizar, mas quase que 90% ainda é as mágoas, os sentimentos que guardamos que não são edificantes, que não são salutares. Aí também vem uma eternidade de doenças, né? Que nós trazemos através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. E então diz aqui, reparar depressa os erros que cometeu contra seu próximo, ser um bom samaritano. Perdoar seus inimigos, imagine. A gente, às vezes, nós estamos em família, né? E de repente você escuta coisas que você não queria e não precisava estar escutando naquele momento, mas era necessário para o seu aprendizado. E o que é que nós fizemos? Silenciemos no momento da discórdia?
Será que nós silenciamos? Ou será que também, no momento em que aquela pessoa que nos atacou, será que no momento que a pessoa precise, nós estamos prontos a ajudá-los? Nós estamos prontos a fazer, seja um pai, uma mãe, um irmão, ou seja lá quem for? Esse é o bom samaritano. E então diz, a fim de exterminar antes de morrer. A fim de exterminar antes de morrer. Cadê? Todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Olha aí que coisa linda, né? Depende de quê? Das nossas escolhas, das nossas boas atitudes. Pelo menos coloca o bom direito do seu lugar. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Olha aí o quanto ele nos protege quando nós fazemos o que é certo. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que ela se perpetue na existência futura. Porque nós já viemos, com certeza, com essas malezas, né? essas impurezas. Mas nós temos a escolha de fazer hoje, pelo conhecimento, por essa clareza que é o Kardec, por esse leque de conhecimento que ele nos deixou, por os ensinamentos de Emmanuel também. Você pega tem até na Ação e Reação, no livro Ação e Reação, tem vários exemplos da lei do retorno, né? E muitos deles que a gente acha, não, isso aí Deus vai passar a borrachinha. Não, ele só nos deu uma folha em branca naquele dia. Eu lembrei agora do nosso irmão Álcio. Ele só nos deu uma folha em branca naquele dia com um lápis, sem direito à borracha. E cabe a nós escrevê-lo, cabe a nós fazer a coisa andar. E sem borracha, porque nada é apagado. E então diz, mas saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo, quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. Aqui nos lembra o quê? Aquela passagem quando a gente diz sobre a reencarnação. Né? São muitas as pessoas ainda que são simpatizantes, ainda não são espíritas, que ainda não acreditam que a vida continua, que nós voltamos. E nós, com essas ainda imperfeições, nós precisamos voltar para corrigir. Ter força e resignação para voltar para corrigir. No livro O Consolador, tem uma pergunta que diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Aí a resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico. Olha aí, cada um segundo sua obra. Buscando o adversário para a reconciliação, precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito da represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos os conservam no coração. Olha aí, a chaga viva são as nossas imperfeições, são os nossos ainda ódios, rancores, ressentimentos, sentimentos que não soma contigo, não soma com a tua energia, não soma com a tua luz. Né? Aí diz aqui também, lá em Mateus 5,25, Emmanuel nos diz, quando ele fala reconciliai-se com o adversário, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam dos nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Quer dizer, é o outro fazendo contra ti e você tendo que recuar e abençoá-lo. E até tem uma frase que diz assim, amanheça o dia abençoando a vida, e a vida vai te
emanar bênçãos sem medidas durante aquele dia. Anoiteça agradecendo pelo que te passou, seja o desafio, seja as coisas boas, seja as coisas errôneas, que ainda o fizemos. Agradeçamos e peçamos então para que no outro dia nós não fazemos mais aquilo. Eu gosto de falar também no Oswaldo Montenegro, que canta: faça uma lista dos grandes amigos que você não vê há alguns anos atrás. Então, a gente pega uma folha do papel ofício, passa uma linha no meio. De um lado as perfeições, de outro lado as imperfeições. As perfeições multiplica o que você acha que é bom, que você gostaria de receber. Então, doa. Aquilo que é imperfeito, passa um risco. Elimina da tua vida, vai fazendo a cirurgia moral, vai lapidando, vai aperfeiçoando. Emmanuel ainda nos diz lá no Mateus 5, 25, 26, que diz: recordemos que a sintonia é a lei. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Até tem uma frase também, que, se não me falha a memória, é de Chico Xavier, que diz assim: quando você tem uma dor, aí você foca na dor, você sofre. Olha aí. Quando você desvia a dor para uma lição, porque nós já sabemos que ali é uma reação de alguma coisa que você fez. A gente aprende, a gente evolui. Aí diz, então, quem se observa, olha aí, contundido pelas pedras do mal, encontra facilidade de arremessá-las. Quer dizer, aqueles que ainda estão cheios de imperfeições, de coisas errôneas, qualquer coisa que o outro falar vai rebater na mesma hora, sem filtrar, sem silenciar, fazer como Chico Xavier, bota um copo de água na boca, silencia. Quando você beber, ou finge que bebe, simplesmente você esqueceu. É difícil? Com certeza é. Mas não é impossível. Aí diz então: aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Então, o amor, ele faz toda uma diferença. E Emmanuel ainda nos diz no capítulo 5, 27 de Mateus: o perdão não extingue o débito. Olha aí. Cada qual receberá segundo as suas obras. Aquele que atenda a um conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feristes a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpa imediata. Deixada por Emmanuel, que diz: deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. Então, meus irmãos, com todas essas palavras, com todas essas, desde o exórdio até o evangelho, né, que se internalize, que não passe de um ouvido para o outro como se tivesse passado direto. Internalizar, fazer ressignificar, fazer a diferença, fazer recomeçar. Se nós não estamos bem hoje, vamos então recomeçar, fazer tudo de novo, como diz Chico Xavier. Não é que a gente precise, a gente vai voltar ao passado e esquecer, não. Mas de hoje em diante eu posso fazer diferente. Foi com o apóstolo Paulo, será também conosco, se quisermos, né? E então vamos lá para a nossa prece de essência, que diz: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Já vi fogo e terremoto, acho que eu já passei, vento fortes que passou, estou dizendo que eu soltei. Já vivi tantos perigos, mas é porque mandaram eu cantar agora. Tá chorando porque se você tem um Deus
que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então, que o nosso Pai eterno continue a nos abençoar, como vem nos abençoando. Agradeçamos, Pai, continua conosco. Agradeçamos a nossa vida, o nosso ar, quanto muitos buscam e não têm. Muito estão buscando e têm dificuldade. Aqueles que estão com dores, eu não sei onde está, mas Deus sabe. Então toca, Senhor Jesus, toca. Toca, Mãe Santíssima, Virgem de Nazaré, naqueles que estão mais debilitados que nós achamos que nossos problemas são ao fim. Se olharmos para trás, veremos que o nosso é um cisquinho, como dizia Chico. Olha para aqueles que estão nas ruas, esquecidos pela sociedade, esquecido pelo mundo, esquecido pelas famílias. Muitas vezes por falta de oportunidade, muitas vezes por escolhas. Olha também por aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, nos presídios, em todos os cantos do mundo, em guerras físicas como em guerras íntimas. Socorre a cada um. E agradecemos também a Bezerra de Menezes, a toda a egrégora de luz que aqui se fazem presente. Todas as noites, sempre, nós te agradecemos. E eu agradeço também a todos vocês que aqui compareceram a esse ato de fé, de esperança, porque nós temos que ter diante dos desafios do dia a dia. Paz e luz a todos, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Cláudia. Boa noite. Peço a espiritualidade amiga, benfeitora, encarregada do nosso Evangelho online, que possa vir em socorro de irmãos necessitados em nossos lares, conduzindo aos locais específicos de acordo com a verdadeira necessidade de cada um. Rogo também, meus irmãos, que possam fazer uma sepsia em nossos lares, recolhendo todos os miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos, e encaminhando às esferas espirituais, onde possam ser trabalhadas e transmutadas em energias benéficas e em energias de amor. Que assim seja. Pai, Senhor meu Deus, Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, peço a permissão para encerrar o nosso Evangelho online da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que amanhã tem mais Evangelho e até amanhã. Boa noite.